Oi, gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta dupla. Niraldo Nascimento pergunta: me perdoe, Christian, vou fazer uma pergunta sem ter assistido todos os seus vídeos. Vejo um certo alinhamento em relação a Jung e a psicologia analítica. Até quando Jung será considerado um marginal à psicanálise, quase um pária? Pedro Santos faz uma pergunta nessa direção, que é a seguinte: o senhor poderia fazer algumas relações da similitude entre o trabalho de Jung e de Lacan? Pergunta muito interessante, né? Aparentemente são dois autores muito distantes, mas vamos ver que tem algumas relações, né? Com relação assim ao canal e sua relação com Jung, a gente lembraria, Niraldo, a gente tem 2 vídeos, né, dedicados à psicologia analítica. O vídeo 28, onde a gente compara o inconsciente individual com o inconsciente coletivo, esse conceito de Jung. E um outro vídeo onde a gente compara, né, a partir de uma pergunta, Freud e Jung. Mas é uma coisa muito curiosa, se a gente for observar esses 2 vídeos, você vê o vídeo 28, um dos primeiros aqui do canal, que é a qualidade dos comentários. Poucos comentários foram tão assim críticos, tão, eu diria assim, duros com o próprio canal, considerando que é um espaço de transmissão em que 15 minutos a gente tenta às vezes abordar uma obra complexa e tão extensa como a do Jung. Por exemplo, vocês vão ver ali nesse canal um comentário do tipo assim: eu digo que o Jung foi um discípulo de Freud, e a pessoa comenta que isso é um viés torto, que um vídeo que começa assim, ele não merece ser assistido, né? D. Júnior, o nome da pessoa. Jung foi um discípulo de Freud. Isso é um fato histórico, acusado. Em Memória, Sonhos e Reflexões, a biografia de Jung, acusado pelos historiadores da psicanálise, pelos historiadores da psicologia. Não há dúvida de que Jung foi um discípulo de Freud, um discípulo muito querido de Freud. Freud conferiu a Jung título assim de príncipe da psicanálise. Ele nomeou o Jung o diretor do primeiro jornal de psicanálise no mundo, que é o Centralblatt. E ele entendia que o Jung ia conseguir reverter essa suspeita que o Freud tinha de que a psicanálise se tornaria uma ciência judaica, que a psicanálise nunca conseguiria entrar nos circuitos mais nobres assim da psiquiatria da sua época. Onde estava Jung? No grupo que descobriu a esquizofrenia, né, capitaneado por Bleuler, né, onde a gente tem o Binswanger, o grupo do Burgholzli, onde Lacan teria estudado, com o qual ele teria tido contato. Então, para começar essa outra conversa, né. Mas para vocês terem uma ideia, né, comparativamente com outros vídeos, é um pouco estranho, né, que os nossos trabalhos aqui, que não são trabalhos que desmereçam a obra do Jung, pelo contrário, num deles eu menciono que estudei um tanto de Jung, principalmente no começo da faculdade, pensava em ser um analista assim, junguiano, né? E mencionei que um dos motivos da separação entre Freud e Jung é a teoria do herói, a teoria da transformação que o Jung desenvolve lendo, por exemplo, a missa católica. O Jung era filho de um pastor, e reinterpretando o que seria então um herói, relativizando um pouco a ênfase que o Freud dava ao Édipo. O Heráclito, lá de Brasília, me saca uma coisa assim: mas você leu esse livro? Quem é você para falar de Jung? Você leu esse livro?
uma atitude arrogante, uma atitude que infelizmente me fez lembrar os piores lacanianos com quem, enfim, eu convivo diariamente, ou esse estereótipo que se forma, né, do cara que põe o dedo na cara do outro e diz: você tá mentindo, você não leu esse livro que eu li em espanhol, né, que está grafado aqui em vários lugares e que não tinha em português, porque as obras do Jung estavam sendo aí traduzidas pela Voz nos anos 80. E é o tipo de coisa assim que inquieta um pouco a gente, e a gente vai dizer assim: eu acho que a maioria dos junguianos não são assim, não são exemplos representativos. Trabalhei com vários de sumo respeito, assim, Laura Vilares, professora da USP, Santina Rodrigues, que tem um trabalho muito bacana em São Paulo, também em Brasília, Marcos Quintais. A gente tem muitos junguianos muito bem qualificados. Mas por que seria então que eles não estão tão integrados assim à universidade? Eu diria vários motivos, né? Inclusive o Carlos Bainton, falecido, foi com quem tive aula, chegava a fazer essa consideração de que, eventualmente, os junguianos escolheram uma formação mais artesanal, mais de acordo mesmo com o que pensava Jung, ou seja, uma formação que envolve grande erudição, muitos anos de trabalho com história das religiões, mitologias, antropologia, sociologia, ou seja, dá muito trabalho para você se formar como um bom junguiano. Mas, infelizmente, há então uma maneira sempre mais fácil de você cortar esse trabalho e fazer assim um arremedo, de então usar o Jung para justificar crenças religiosas, porque ele era um grande estudioso das religiões, então introduzir elementos mais ou menos ideológicos, ou então uma estetização que é um pouco assim improdutiva para a transformação clínica. E isso acabou, vamos dizer assim, fazendo com que o pensamento do Jung não se instalasse muito profundamente nas universidades. Isso acabou gerando uma espécie assim de não são tantos doutores, são tantos os mestres, e a universidade ela vai propondo, criando suas questões e criando suas tradições, e aquilo que pode ter sido assim um pequeno desvio lá há 20, 30 anos, hoje mostra-se assim num conjunto de grandes consequências. Mas isso eu acho que tem que ver mais com o caso brasileiro. Em outros países, a tradição junguiana, na Inglaterra, por exemplo, é extremamente presente nas universidades. A gente tem o caso aí do Jordan Peterson, que é um popstar da psicologia contemporânea, esse canadense que junta, né, a teoria das lagostas, da neurociência, com Jung, a procura do sentido, enfim, de como as mitologias governam nossa vida, e elas são fundamentais para a gente produzir assim, uma orientação na vida. Então eu diria que esse alinhamento em relação a Jung e a psicologia analítica não seria assim uma atitude de má fé, uma atitude conspiracional contra junguianos, porque a gente poderia dizer assim, também outras correntes muito importantes da psicologia não encontram a mesma representação na Universidade Brasileira que a psicanálise, né? O psicodrama de Moreno, a Gestalt terapia, a análise transacional, enfim, há muitas correntes que não conseguiram se instalar enquanto um campo de debate, enquanto um campo de conversa, enquanto um grupo mais ou menos organizado que consegue somar esforços, né? Na academia isso é muito importante. Pesquisadores isolados, eles criam ali uma transmissão, mas eles acabam ao longo do tempo dispersando um pouco a concentração no estudo daquele autor, né? Essa pergunta sobre as relações entre Jung e Lacan, a gente poderia dizer assim, olha, são de fato concepções sobre o simbólico opostas. Enquanto para o Jung, e aí vocês podem pegar Resposta a Jó, que é um livro assim sensacional, onde ele interpreta esse capítulo da Bíblia. Ou aqui, o volume muito bacana, Freud e a Psicanálise, onde mostra todo
todas as contribuições do Jung para o Freud, para a teoria psicanalítica, né? Ele desenvolveu a noção de imago, desenvolveu a noção de complexo, tentou provar experimentalmente a noção de complexo, discutiu psicopatologia, propôs um modelo psicanalítico para o entendimento das psicoses, enfim, tudo isso dentro da psicanálise, tudo isso antes da briga com Freud aí na década de 10. O Jung se preocupou muito em pensar a prática da psicoterapia, como vocês podem ver nesse volume das obras completas, né? Que talvez não tenha uma comparação, assim, não seja tão detalhado quanto as obras do próprio Freud sobre a prática psicanalítica. O Jung levou a psicanálise para uma discussão mais forte com as religiões, né? Psicologia e religião oriental, dois trabalhos muito bacanas do Jung. E o Jung tem uma contribuição importante para tipos psicológicos, desenvolve a noção, né, de intuição, de sensorialidade, de percepção, de pensamento, de introversão e extroversão, que são noções tão importantes para a psicanálise e para a psicologia analítica. Pôs a psicologia em contato com essa tradição que é a alquimia, né, nesse trabalho assim tão bacana, tão erudito do Jung, mas tentando então fechar qual que seria essa diferença do teoria do entendimento simbólico no Lacan para o Jung. Para o Lacan, o simbólico é uma estrutura assim vazia, é uma estrutura não dotada e não presa a conteúdos, né? Ela tem que ver com a linguagem, com o uso da fala, com o uso do discurso, com o uso do enunciado, da enunciação, com o uso da língua. Esse é a materialidade que o Lacan vai encontrar para o simbólico a partir do Lévi-Strauss, né? A partir da dialética, né? Da dialética da fala e da linguagem. Para o Jung, o inconsciente coletivo ele se exprime basicamente através de imagens. Então, isso seria mais do equivalente no Lacan à noção de imaginário, talvez. Esse suporte simbólico na imagem, essa importância do suporte simbólico, essa ideia de que o suporte simbólico ele é transferido filogeneticamente. O Lacan não vai concordar com isso, ele vai dizer, não, ele é transmitido por nossas experiências de fala, né? O inconsciente é assim que o inconsciente passa. Né? Não é porque existiria assim, uma espécie de essência universal que habita cada uma das culturas e explica por que tantos mitos são tão similares. Então, vai dizer assim, é um platonismo que a gente encontra por trás das ideias do Jung e que o Lacan não vai concordar, não vai admitir. O Jung é um teórico da individuação, né? Esse processo pelo qual os conflitos e os arquétipos vão sendo elaborados em cada indivíduo, né? No fundo, ele absorve essa noção sociológica do indivíduo, ele pensa a partir do indivíduo, ele chama, às vezes, a psicologia analítica uma psicologia que pensa a partir do indivíduo, uma coisa que o Lacan vai recusar. Ele vai dizer, não, a gente não trabalha com o conceito de indivíduo, a gente poderia buscar o conceito de eu, de ego, mas ele prefere introduzir então a noção de sujeito, e a noção de sujeito como justamente marcada por uma divisão, né? Então aí a oposição é muito forte, né? O indivíduo, o não dividido do Jung e o dividido do Lacan. É uma oposição mesmo entre essas duas formas de pensamento. Uma terceira distinção importante é que talvez o Jung pense o progresso do tratamento psicológico, da psicoterapia, como um progresso na ampliação da capacidade de simbolização como produção de sentido, como produção de uma certa organicidade, unidade para as experiências humanas, envolvendo então o passado, envolvendo o futuro, envolvendo o presente. O Lacan vai ser um teórico do sentido, mas ele entende que o processo clínico da psicanálise é, de certa forma, de libertar o sujeito da sua alienação ao sentido, né? É de curá-lo dessa demanda infinita de sentido. Demanda que assume, inclusive, um aspecto assim amoroso, de fusão com o outro, de fusão num grande universal, que, de certa forma, a gente poderia encontrar no Jung, nas teses do Jung sobre o aion, nas teses do Jung sobre a unificação e a integração, que são horizontes desse programa
clínico-terapêutico. Eu não diria que a psicologia analítica é uma pária, é uma corrente desrespeitada, uma corrente desqualificada, pelo menos nas universidades e na cultura psicológica nacional, e na cultura psicológica brasileira, né? Que mesmo não tendo tanta presença assim do Jung nas universidades, os Jungianos são muito presentes e muito fortes, muito importantes no Brasil enquanto uma tradição de pensamento e de prática clínica. Para receber mais conteúdos arquetípicos, anímicos, do Velho Sábio, da Ânima e do Ânimos, do Aion, clique aqui no Aqueronta Movebo.